Bom, primeiramente, boa tarde. Eu tô gravando esse vídeo mais para ser um ponto de referência para mim no futuro. É, eu tô mudando meu foco pro trade. E esse foco no trade vai ser do início do ano que vem. Eu vou focar principalmente nas minhas entradas, execução de entrada. Para os scalps de alta prioridade vai continuar sendo o alvo stop. Eu não vou mudar, não vou passar a gerenciar. Eu passei 3 semanas tentando gerenciar. Eu vi que não era tão produtivo quanto apenas alvo stop. Tinha muita situação que eu estava saindo com leve perda, que se eu tivesse deixado o stop no mesmo lugar, não tivesse saído do mercado, teria dado alvo. E teve muita situação que eu saí com alvo antes e teria dado alvo cheio também. É bem pequena a quantidade de situação que, que o gerenciamento teria de fato melhorado a expectativa do trade. Eu alterei meu risco retorno de lateralidade direcional curto. Tá mais positivo, o direcional curto agora é 1:1. O de lateralidade agora é 1.10 para 0.9, quase 1:1 também. Eu percebi que a minha assertividade, cara, minha assertividade ainda vai continuar uma assertividade boa ali. Eu tenho, com o risco atual, eu tenho uma vantagem boa, mas pode ser que a assertividade caia um pouco devido a essa alteração no risco retorno. É, Ano que vem, eu vou passar a operar em duas contas separadas, uma conta para alta probabilidade e uma conta para direcional que eu pretendo levar trade de um dia para o outro. É, Olhando no meu histórico passado, É, a maior parte do dinheiro que eu fiz foi no Nikkei. Os outros ativos foi ou leve perda ou leve ganho. O STJP, que eu achei que eu estava indo muito bem, quando eu fui somar tudo, eu tô coisa de um terço do que eu ganhei no Nikkei, o ativo está negativo. Os outros ativos, ó, os ativos que eu operei, Nikkei, Hang Seng, mas DJPY, Eurodólar, DAX e S&P. De todos esses ativos, o único que me deu uma lucratividade bem alta foi o Nikkei. O restante tudo, ou leve perda ou leve ganho. O DAX, praticamente todo o trade que eu fiz no DAX eu perdi. No S&P eu consegui vários dias de um ganho bom, só que no global eu estou bem negativo. Então praticamente mesmo tamanho que eu fiz no Nikkei, eu estou negativo no S&P. Então agora vai ser 2 horas de domingo a quinta para operar apenas Nikkei. Eu só vou operar Nikkei. Eu pretendo fazer alguns backtests, só que meu backtest vai ser na Toro com o Profit Toro Trader, só que eu vou fazer o backtest em mini índice. Eu não tenho como fazer backtest em Nikkei. Até tem algumas ferramentas para fazer backtest no Meta, mas não tem todos os recursos que eu preciso para fazer as minhas análises. É, com relação ao ano que vem, eu não vou me avaliar com relação a quanto eu ganhei e quanto que eu deixei de perder. Quanto que eu ganhei e quanto que eu perdi. Eu vou me avaliar exclusivamente nas entradas. Pelo menos os primeiros 3 meses do ano, eu vou me avaliar apenas nas entradas. Se a entrada foi boa, se a entrada foi atrasada, se a entrada foi num contexto ali que não está tão bom. Eu vou me avaliar apenas nas entradas. A questão das saídas, a saída eu estou usando saída de volatilidade. Então minhas saídas, elas são volatilidade. No caso, o que eu uso para mim de volatilidade? Eu uso 5 barras dos 5 minutos e eu uso uma proporção disso. Como eu já tinha falado nesse vídeo, direcional curto, uma volatilidade meia para 1,5, lateralidade 1.10 para 0.9. Para os trades de direcional longo, que eu vou poder levar para um dia para o outro, eu pretendo fazer 5 mãos. 5 mãos. Vão ser 4,67% de risco da conta, só que do capital global eu tô arriscando bem menos. Esse risco da conta,
vai ser o risco da escrituração de mão cheia. São 5 mãos, então cada mão é 0,93 mais ou menos. Aí essa estruturação eu vou escalando conforme o trade for progredindo. Eu não vou fazer escalada contra, vou fazer escalada a favor. Escaladas a favor eu posso fazer, escalada contra não. Porque cara, esse ano, apesar de eu não ter sido lucrativo, ter feito bem pouco financeiramente, eu evolui demais com relação à minha questão de gestão, ou a minha questão de entrada, como que eu faço os alvos, como que eu faço as projeções. Eu evolui demais esse ano, apesar de financeiramente não ter representado o quanto que eu evolui. No início do ano eu esperava muito que eu ia conseguir um capital muito grande, porque eu tinha o robô no ano passado que fez um capital bem legal, mas terminou o ano com um drawdown muito grande. Só que eu tava com muito medo de execução, e eu fui lapidando isso ao longo do ano. Hoje eu tô bem mais tranquilo com relação ao meu risco, com relação às minhas entradas, com relação ao gerenciamento, tô bem mais tranquilo nas execuções. E eu não tô tão apegado no resultado individual de cada trade, apesar de ter um trade ou outro ali que é erro de execução meu. Com relação a essa questão para ano que vem, eu pretendo avaliar apenas as entradas. As saídas vai ser ou stop ou alvo. A saída vai ser stop ou alvo. Então, se eu melhorar minhas entradas, logo eu melhoro minha expectativa matemática das saídas, porque é stop ou alvo. Então, se eu melhoro minhas entradas, eu melhoro minha rentabilidade. Uma coisa que eu quero para o ano que vem é ver se eu consigo aumentar a frequência de trade. Porque eu percebi que tem dia muito bom no ativo que eu faço 3, 4 trades. Mas no dia normal eu tô parando com 2 trades. No dia normal eu tô parando com 2 trades. Eu não tô executando 4, 5 trades no dia. Eu tô executando 2 e já encerrando a janela ali. Então, para ano que vem eu vou passar a janela inteira do Nikkei, eu vou estar de frente do Nikkei. Eu não vou sair antes. E se der a oportunidade a mais, eu faço as oportunidades a mais que der. Com relação a backtest, o backtest é bem diferente operar mini índice que operar Nikkei. Nas percepções de entrada, de como evolui o trade, é bem diferente. Mas a minha percepção de como eu faço a entrada para direcionar o longo, que é o que eu tenho que construir ao longo desse ano que vem, esse é algo que ainda não está lapidado. Então eu tenho duas opções. Eu faço backtest além do trade do Nikkei, eu deixo para testar isso diariamente e tentar lapidar diariamente. Lógico, se eu tentar lapidar diariamente, vai ser algo que vai demorar mais tempo de eu chegar em uma evolução muito grande. Mas é algo que vai estar bem mais encaixado com relação ao Nikkei do que eu fazer backtest em outro ativo, porque eu não tenho como fazer backtest no Nikkei. Bom, para Para a questão dos trades, eu vou tentar postar pelo menos 2 vídeos cada mês. E eu vou voltar a gravar minha tela de eu operando. Eu vou gravar minha tela com câmera de eu operando o horário do Nikkei. No caso são 2 horas, só que de repente eu posto um dia legal ali, um dia que tem uma análise muito boa. Mas se eu for postar algum vídeo, eu vou postar ali 25 minutos, meia hora. Eu não quero passar disso. Porque quando o vídeo é muito longo, geralmente o pessoal não assiste até o final. Então é pior pra mim. Se eu for gravar, eu vou continuar gravando a tela do ativo operando. Até é melhor porque eu revisar depois na sexta e no sábado. Até é melhor para eu revisar depois para ver como que tá a minha execução durante o dia e tal. Com relação ao ano que vem, eu pretendo focar, não no financeiro, eu pretendo focar em execução. Como que a execução está sendo?
porque o financeiro ele vai vir com a expectativa matemática, com a probabilidade das minhas entradas, e se eu conseguir lapidar e evoluir a maneira que eu executo, o dinheiro vai vir naturalmente. Então, isso é algo que eu tenho expectativa para ano que vem. Bom, esse ano, apesar de todos os meses e todos os ativos que eu não tive uma evolução tão grande, eu fechei com 0 a 0. Então eu tô bem animado pro ano que vem, que ano que vem vai ser foco total naquilo que está dando certo. Que para mim é Nikkei, scalp de alta probabilidade. E como eu percebi há 2 semanas atrás que eu fiz vários testes de alongar alvo, eu percebi que eu consigo fazer uma conta em paralelo com mão menor para um alvo muito longo e ir aumentando a estruturação conforme o trade for progredindo, conforme o trade for ganhando rentabilidade. Uma coisa que eu vi no livro, no audiobook que eu vi, do Best Loser Win, nessa questão da estruturação de long overnight, se eu pegar, vou falar aqui em valores fictícios. Se eu pegar $100 de risco por entrada e fizer 5 entradas, eu vou estar com risco de $500. Se eu pego e tô com um lucro atual de $500, eu posso logo dobrar o lote. Eu posso dobrar o lote porque eu tenho mais $500 de risco de financeiro que eu performei. Só que esse lucro ainda está em aberto. Então, se eu posso dobrar o risco reduzindo o stop, financeiramente eu vou estar com mais lote e com um financeiro menor de risco. Porque meu stop abaixou, meu lote aumentou e o financeiro que antes era $500 de risco, agora pode estar 400, com mais lote. Então, conforme a tendência for progredindo e eu for conseguindo aumentar as escaladas, eu posso trabalhar a margem. E se eu consigo trabalhar a estruturação em pirâmide dando conforme for evoluindo no trade, eu consigo uma expectativa de lucro muito maior. Só que assim, essa expectativa de lucro, talvez eu iniciasse com uma expectativa de lucro de $300, arriscando 100, colocando as 5 mãos, conforme a tendência for evoluindo, eu tenho agora uma expectativa de fazer $1.000, arriscando os mesmos 500. Só que eu tô com o triplo da mão, tô com o quádruplo da mão, porque o mercado foi evoluindo e foi me permitindo escalar a favor com stop menor em pontos, logo o financeiro é parecido. Então, isso daí é algo que eu quero lapidar para o ano que vem. Mas, logo, não é minha zona de conforto. Não é nem um pouco minha zona de conforto. Eu fiz 2 semanas de teste em cima disso, tive alguma performance, tiveram algumas coisas que eu gerenciei curto, que eu não deveria ter gerenciado, porque depois evoluiu. Então, não é minha zona de conforto. Tem algumas coisas que eu vou ter que melhorar com relação a isso. Mas eu já vi o potencial que tem em cima desse tipo de estruturação. Mas assim, só a proporção aqui. Se eu vou arriscar $100 no scalp de alta probabilidade, que vai ser 3% da conta, nesse risco aí de vários dias que eu vou ficar posicionado, o meu risco não vai ser de $100, o meu risco vai ser de 80, 70, só que com uma conta muito menor. Então, a conta sendo menor, eu vou arriscar mais porcentagem, mas com relação ao capital global, esse risco financeiramente vai ser menor. Basicamente, isso daí que eu queria inteirar aqui. É mais. Isso daqui não tem nenhum intuito de repercutir nem nada, é só mais um ponto que eu quero focar pro próximo ano e como que eu quero desenvolver isso daí.
E no futuro eu quero depois dar uma revisada nesse vídeo e ver como que eu evoluí dentro do que eu tô esperando de contexto aí pro ano que vem. Lógico, eu evoluí demais esse ano, mesmo o financeiro não tendo vindo. Ano que vem, eu vou focar no que dá certo. E focando no que dá certo, financeiro vai vir. Então, a execução é lapidar dia a dia. É, é abraçar a jornada como trader. Assim, pode ser que eu comece a fazer aquilo que eu quero, só que se o capital é menor, eu vou crescer capital. Para eu chegar aonde que eu quero, eu preciso ir crescendo capital, ir crescendo. Só que a questão não é questão, pô, cheguei em tanto por mês. Não é isso. Porque a partir do momento que eu estabelecer uma meta financeira, ou para o mês, ou para o trimestre, ou para o ano, eu vou tirar o foco da execução no dia a dia e só focar naquela meta. Então não é isso, não é isso a expectativa de evolução. Não é o financeiro, mas executar da maneira certa que o financeiro vem.